Bom, pessoal, vamos continuar então, só que agora falando sobre morte em marcha. É importante, pessoal, deixar claro o seguinte, né? Dentro da gnose, nós temos três fatores, tá? Três fatores que é a base de todo o nosso estudo, né? Três fatores que, sem eles, a gente não progride no estudo da gnose, tá? E esses três fatores vêm a ser a morte como o primeiro fator, o nascer como o segundo fator e o sacrifício pela humanidade como o terceiro fator. Eu quero deixar claro, né, agora que eu estou falando sobre o primeiro fator, tá? O primeiro fator, sobre morte em marcha. É importante explicar o que vem a ser morte, né? Porque, lógico que as pessoas têm o costume de entender a morte como a morte do corpo, né? Fala morte, já vem na mente, né? Aquela história de estímulo, né? A gente escuta a palavra morte através do nosso sentido da audição e já imagina a morte do corpo, né? Porque a gente foi condicionado a entender assim, né? Só que nesse caso do gnosticismo, quando existia a palavra morte, a gente não está referindo à morte do corpo, né? E sim a morte do ego, né? A morte de todos os nossos defeitos psicológicos, né? De todas as nossas iras, de todas as nossas cobiças, de todas as nossas vaidades, enfim, né? A morte de toda essa quantidade de defeitos psicológicos que nós levamos dentro. Isso é a morte dentro da gnose, certo, pessoal? Isso, quando fala em morte, nós estamos referindo a isso, né? Então, é muito importante que a gente aprenda, né, a entender a morte dessa forma, porque essa é a única morte que vale, pessoal. A morte do corpo é uma morte normal, natural da vida, mas a morte psicológica é a morte que vai realmente ter importância, que vai realmente desenvolver o nosso espírito, tá? Então, pessoal, como eu havia explicado, primeiro a gente tem que se auto-observar para depois aplicar a morte. E por que então, né, pessoal? Por que desse termo morte em marcha? Isso é importante deixar claro. Em marcha, né? Os soldados estão em marcha, eles estão seguindo uma progressão contínua de passos, né? E a morte em marcha é justamente isso, é contínua, é algo que a gente deve aplicar a todo segundo, a todo instante, né? O venerável mestre Samael usava uma frase perfeita, ele dizia assim, para explicar isso: temos que morrer de instante em instante e de momento em momento, né? Porque a todo momento, né, pessoal, a todo instante das nossas vidas, a todo momento o ego está se manifestando, né? Já seja numa palavra que nos feriu, o ego da ira, do amor próprio, se remoe lá dentro da gente, a gente diz uma palavra pior para outra pessoa. Quando alguém nos desprestigia, né, fala que a gente você não é nada, você é isso, você é aquilo, o eu do orgulho já, né, o ego é a mesma coisa, né, já se sente remoído lá dentro. O eu da luxúria, quando a gente vê algo pornográfico, algo que desperte a nossa luxúria, né? Então, a todo momento, a gente tem que estar nesse processo de se auto-observar e de morrer, né? Porque à medida com que a gente descobre o ego agindo, a gente vai aplicar a morte, vai pedir eliminação.
Só que, pessoal, é necessário compreender, né? É necessário compreender, antes de mais nada, que nós não conseguimos, tá, eliminar o ego por simples e pura vontade nossa, né? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Eu vou eliminar o meu ego. Ego, sai de mim, né? Eu estou lá me auto-observando, sentir ira, sentir raiva em um determinado momento. Sai de mim, ego, sai de mim. Não, é necessário entender que nós não temos esse poder, né? Compreender que a gente, mesmo que a gente compreenda que a gente que teve raiva de uma outra pessoa desnecessariamente, que a raiva é algo que nos destrói, mesmo que a gente tenha essa compreensão e que a gente tenha se auto-observado e percebido aquele defeito, não somos nós que vamos conseguir eliminar esse ego. Poxa, então quem vai conseguir realizar esse trabalho por nós? Existe, tá, dentro de cada ser humano, desde que o raio da criação, né, se repartiu, o nosso ser também se dividiu, tá? Eu sei que isso é um assunto um pouco mais profundo, mas só para que vocês tenham uma base do que eu estou falando. O nosso ser, pessoal, nosso ser, né, é constituído de partículas divinas. Então a gente tem a nossa mãe divina e o nosso pai divino dentro de nós, né? Jesus, né, o mestre Jesus falava constantemente sobre o pai, né? Sobre o que é o pai, e sobre Maria, sobre a mãe, né? Então, na Bíblia, né, o pai simboliza, né, o nosso pai divino, que Jesus tanto falava com ele, dizia: Pai meu, afaste de mim esse cálice, né? E a nossa mãe divina também existe dentro de nós, né? Tem até inclusive uma prece, né? Uma oração que os católicos realizam, né? Ave Maria, cheia de graça, né? Enfim, né? Toda uma prece que se faz a Ave Maria, né? Cada cultura denominou esse poder, essa força de um nome, né? Os católicos, por exemplo, como eu acabei de falar, conhecem a nossa Mãe Divina como Ave Maria, né? Os egípcios, por exemplo, eu não sei bem se os egípcios ou os gregos, mas eles denominavam a nossa Mãe Divina de Tonansi, né? Outras culturas chamaram ela de Cibele, né? E cada cultura denominou esse poder maternal, divino que nós temos dentro com um nome, tá? Com um nome. E justamente esse poder divino que nós temos dentro e que nós levamos dentro de nós é que vai conseguir ter força, ter a suficiente capacidade de eliminar o nosso ego, tá? De eliminar o nosso ego. Então, pessoal, é necessário compreender esse aspecto que eu estou falando aqui agora, porque se a gente não entende isso, a gente não elimina o nosso ego. Pedir à nossa Mãe Divina a eliminação do nosso ego é fundamental, tá? É esse poder que nós temos dentro que vai eliminá-lo. E para isso a gente tem que começar a sentir esse poder dentro de nós, a começar a percebê-lo, a usá-lo. Como? Aplicando a morte em marcha. Então eu vou citar um exemplo de como aplicar isso, tá? Por exemplo, a gente está novamente lá no nosso serviço, né? E alguém nos fere com uma palavra, nos humilha. E a gente está se auto-observando, né? E aquele sentimento de desgosto, de raiva, de orgulho surge dentro de nós.
aquele estímulo externo da pessoa nos dizer uma palavra qualquer, de nos ofender, de nos agredir ou de nos criticar de alguma situação, nos trouxe um estímulo interno. E a gente está em auto-observação e percebeu aquele ego agindo dentro da gente, aquele ego se remoendo, sentindo raiva, ódio, né? Querendo falar uma palavra pior para aquela outra pessoa. Como a gente tem que agir nessa hora? A gente percebe esse ego e imediatamente pede, mas de forma impositiva, pessoal. Olha para dentro do nosso coração e pede com todo amor mesmo, com toda a força e com toda a vontade, para que a nossa Mãe Divina elimine aquele ego. Diz: Mãe Divina, me elimina esse ego agora, destrua isso dentro de mim. E assim, com força, com energia, tá? Pedir com vontade. E quantas vezes aquele ego quiser se manifestar, quantas vezes nós vamos fazer esse pedido de eliminação, tá? E assim a nossa Mãe Divina vai eliminando as raízes do nosso ego, né? As pequenas ramificações, tá? Porque o ego, pessoal, é como uma grande árvore que tem as suas pequenas e diminutas raízes, tá? Que vão se manifestando diariamente no nosso dia a dia. As nossas raivinhas, os nossos desejos, as nossas luxúrias, as nossas invejas, de tudo a gente sente um pouquinho no nosso dia a dia, não é? E a gente tem que ir eliminando, pedindo eliminação de todas essas ramificações, porque assim a gente vai cortando a força do ego, assim a gente vai liberando pouco a pouco a nossa consciência, a porcentagem pequena, mesmo que seja pequena, de essência que está presa ali naquele ego. E a gente vai liberando isso, vai eliminando e vai crescendo e vai despertando a nossa consciência, e com isso a gente vai cada vez mais nos tornando investigadores competentes das dimensões superiores e de todo o mistério da nossa existência. Porque enquanto a gente tiver a consciência presa no ego, pessoal, será impossível qualquer lampejo de sabedoria verdadeira e autêntica. Então, pessoal, separei até em tópicos também. Por que da morte marcha? Primeiro, para conseguir eliminar o ego, com a ajuda da nossa Mãe Divina, tá? E segundo, liberar a nossa consciência ou a nossa essência. O objetivo da autoobservação e da morte em marcha vem a ser exatamente esse: libertar o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa consciência, a nossa essência. Mas para isso a gente tem que praticar. Então, pessoal, abandonem as teorias, né? Sejam 100% práticos. Põem em prática isso que eu acabei de ensinar a vocês. Vivenciem isso, auto-observem-se, descubram a si mesmos, descubram os seus defeitos, porque eu citei poucas situações aqui, né? Mas existem milhares de situações, milhares de momentos que o ego se manifesta, e a gente tem que estar alerta e vigilante, como vigia em época de guerra, né? Alerta igual um vigilante, né? Quando está em época de guerra, percebendo, porque a gente está em guerra, né? A gente está em guerra contra quem? Contra os outros? Não, pessoal, contra nós mesmos. Nós mesmos somos os culpados do fracasso da nossa existência e do fracasso da humanidade. Então, se a gente lutar para se autoconhecer, para se autodescobrir, para se aprofundar
no nosso mundo interior e poder libertar essa consciência e começar a ganhar sabedoria, nós vamos nos tornar pessoas melhores e, consequentemente, vamos fazer na nossa vida uma vida melhor e do mundo também, ok? Pessoal, um grande abraço a todos.